Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio da série 5 mitos sobre a crise. Estou aqui para apresentar para vocês o terceiro episódio, que é Não Vejo Caminhos Possíveis. Tudo bem, pode parecer difícil mesmo ver caminhos possíveis dentro dessa crise toda que a gente está vivendo, e a gente sabe que ela vai demorar para passar. Aliás, a única certeza que a gente tem hoje é que essa crise é uma crise de grande porte, e a única coisa que a gente sabe é que ela não tem previsão de fim. Assim como o isolamento social não tem previsão de fim, assim como a cura para o Covid também não tem previsão de ser encontrada, né? Então a gente está aqui numa situação super difícil que abala a nossa estrutura econômica do país e por isso afeta as nossas vidas profissionais e a questão financeira das nossas próprias vidas, né? Poucas pessoas hoje conseguem dizer que tá fácil para mim financeiramente, né? Poucas pessoas conseguem ter uma segurança do que vai ser amanhã, né? Quem tem essa segurança, cara, maravilhoso, não precisa fazer nada para mudar, né? Mas quem não tem, eu tô aqui para dizer para vocês que sim, tem outros caminhos que podem ser construídos. E para isso a gente tem que ter uma inteligência emocional e uma força de vontade e estar aberto a propor novas formas de vida, né? Conseguir fazer uma análise da sua própria vida e se focar na sua vida para construir esses novos caminhos que são possíveis. E eles são possíveis, gente. Eu garanto que eles são. Daí, para isso, eu queria começar trazendo um pedacinho de um texto super importante, que é um texto de um livro que chama Design Anthropological Futures, que é esse livro aqui, vai estar ao contrário aí para vocês. Mas esse livro é um compilado de artigos que falam de design e antropologia, e a gente lê isso lá no laboratório que eu faço parte para fazer o doutorado, no LADA. E daí eu tenho um trechinho aqui para vocês que eu traduzi, que fala um pouquinho dessa visão de futuro, né? Como a gente tem que... O que isso causa em mim, esse pedaço de texto, é como a gente tem que pensar de esperar o futuro e passar a construir o futuro, né? Então eu trouxe um pedacinho de texto para vocês, que eu vou ler para vocês agora, é uma tradução livre, tá? Que é a abertura desse livro, mas que faz muito a gente pensar em como a gente deixa de esperar o futuro e passa a projetar o futuro, né? Entender que o futuro está aqui e agora, né? Eu vou ler para vocês. O futuro está aqui, ou então tem sido frequentemente proferido por futurólogos à medida que novas invenções são projetadas, prometendo tornar nossas vidas mais produtivas e mais agradáveis. Nos apresentam grandes visões de possibilidades futuras, mas todo imperfeito agora é também uma instanciação concreta do que uma vez foi uma visão de futuro brilhante. Os futuros imaginados tendem a ser radicalmente diferentes de como eles eventualmente se desdobram na vida das pessoas. O futuro não é um espaço vazio aguardando visões projetadas de um presente incompleto. Nem há um destino predefinido que podemos simplesmente prever e chegar no devido tempo. O futuro é aqui e agora, e está dentro das possibilidades reais. Então, o que esse texto traz pra gente? Que a gente fica imaginando o futuro e projetando essas visões de futuro, só que a vida não é linear, né? A gente não tem uma maneira de prever o que vai acontecer amanhã, né? E agora, nessa situação de crise, a gente tem entendido cada vez mais, com cada vez mais clareza, de que a noção de estabilidade que a gente tinha antes, ela é irreal, né? Ela é falsa, porque na verdade a gente tem muita instabilidade no sistema que a gente vive, né? A gente não está seguro em lugar nenhum. Então é importante a gente estar seguro dentro da gente e não ter medo de arriscar, né? Não ter medo de fazer diferente. Então eu quero convidar vocês a projetarem os seus próprios futuros, né? Dentro das possibilidades reais que a gente tem. Dentro dessa visão de futuro que não é um espaço parado no tempo, ou melhor, não é um espaço que está lá na frente do tempo, como se o tempo fosse, na verdade, uma grande linear, né? Que eu tenho passado, eu tenho presente, eu tenho futuro, né? Então, o futuro é uma projeção do amanhã,
Não, o futuro é o que a gente tem hoje, né? O futuro não é um espaço vazio que aguarda visões projetadas. E também não é um destino pré-definido que espera a gente, né? Ele tá esperando a gente. Não, a gente tá construindo hoje o que vai ser amanhã. Então, vamos construir hoje o que vai ser amanhã? Eu quero convidar vocês para isso. Vamos? Vambora? Daí, gente, o que eu quero dizer pra vocês é que tem como a gente projetar a nossa vida, se a gente entende a nossa vida como um grande projeto. Como eu disse no vídeo passado, como a Adriana já vem dizendo, e a gente precisa encarar que a gente está construindo um projeto de vida e que esse projeto de vida ele tem diversas ramificações e áreas concomitantes, né? Não é uma única coisa, né? É uma somatória de coisas. A gente é muitas coisas ao mesmo tempo. A gente não é uma coisa só, né? A gente não é só o profissional, a gente não é só a mulher, a gente não é só quem cuida da casa, a gente não é só filha, a gente não é só irmã, a gente é uma somatória de papéis, né? A gente é uma somatória de coisas. Então, como a gente encara a nossa vida como um grande projeto, né? Que é complexo e tem todas essas ramificações, né? Todas essas coisas que formam essa coisa maior, né? Daí uma galera lá em Stanford criou não só eles, né? Mas eles têm um laboratório que chama Life Design. Criaram um pensamento de construir a vida a partir do Design Thinking. Então é uma sistematização e uma construção de um projeto de vida a partir de um método que é bem claro, onde a gente tem um contexto que é analisado, a gente tem uma ideação de como resolver isso, como projetar isso, e depois a gente leva essas ideações para protótipos, né? Então a gente faz testes com a própria vida, a gente começa a fazer mudanças de acordo com esses testes, numa visão de experimento, né? Como que a gente experimenta essas mudanças em pequenas partes, como eu disse ontem, né? Como a gente vai mudando pequenas partes para ter a mudança do todo. Então, é um convite de começar a pensar essa projeção de futuro do que eu quero ser amanhã, separando essas áreas, né? Como que eu projeto um futuro que é um futuro que é possível e não um futuro que é imaginado, lindo, maravilhoso, que tá lá fora, mas com as possibilidades do que eu tenho hoje, como eu construo essa visão de futuro pensando numa lógica de sistematização, numa lógica onde eu olho para partes específicas da minha vida e consigo fazer experimentos que vão ajudar eu a resolver isso a partir de testes e errando e acertando e etc e tal, né? Como a gente disse ontem, a cultura do erro tá dentro da gente e a gente precisa sair dessa lógica para começar a experimentar coisas novas, tá? Se a gente não tiver se desprendido da cultura do erro, a gente não chega em lugar nenhum e vai ficar para sempre parado no mesmo lugar. Então, gente, o que eu quero dizer é que a gente tem duas possibilidades aí que eu trouxe para vocês. Uma a gente pode começar a construir nosso futuro hoje, porque o futuro, ele é construído. E ele é construído a partir de hoje. Então, a gente pode pegar aquela frase bem clichê, né? Que é hoje é o primeiro dia do fim das nossas vidas, né? Então, hoje nunca é tarde. Essa frase traz pra gente a ideia de que nunca é tarde para recomeçar, sabe? Hoje sempre pode ser o primeiro dia. O primeiro dia de fazer diferente. E daí, cara, só basta a gente encarar que esse futuro é um futuro projetado, que a gente tem que começar a fazer hoje e que eu não preciso mudar, transformar a vida agora radicalmente. Eu posso começar olhando para uma pequena coisa. E daí a gente vai olhando para cada pequena coisa individualmente para a construção de uma coisa maior no futuro, né? Então vamos dividindo esse problema em partes e trabalhando nessas partes para que a gente consiga lá na frente, quando o futuro chegar, né? Que o futuro é amanhã, é depois de amanhã, o futuro é hoje. Quando a gente tiver no amanhã, a gente vai estar mais seguro e já vai ter feito testes, né? Experimentos sobre o que a gente quer propor de novo para a nossa vida, né? Então, é esse o convite. Então, para inspirar vocês, assim como eu fui inspirada quando eu tive a apresentação desse livro pela minha amiga Adriana Kimura, eu vou ler um trechinho de um
livro da Marina Abramovic, Minha Xará Marina, que se chama Pelas Paredes. E ela traz uma perspectiva sobre o fracasso interessante, que é assim: se você experimentar coisas novas, terá de fracassar. Por definição, experimentar significa entrar em território onde nunca se esteve, onde o fracasso é muito possível. Como você pode saber que vai ter sucesso? Ter a coragem de encarar o desconhecido é muito importante. Adoro viver em espaços intermediários, nos lugares onde foram deixados para trás os confortos da sua casa e dos seus hábitos, onde você se abre totalmente para o acaso. Então, a gente só consegue saber se vai ter sucesso ou fracasso se a gente experimenta. E é melhor que a gente erre do que nunca tenha tentado. Eu, pelo menos, acredito nisso. Daí ela traz nesse livro uma história de Colombo, né? Que quando Colombo descobriu as Américas, eles estavam numa expedição para encontrar novos caminhos para as Índias. E, naquela época, acreditava-se que a Terra era plana, né? Tudo bem que ainda acreditam que a Terra é plana hoje. Mas, gente, né? Naquela época, a gente não tinha o avanço tecnológico para saber que não era mesmo, de fato. Então, ele saiu nessa expedição sem a certeza se ele ia encontrar esse novo caminho. Porque se a Terra era plana, ele podia chegar na borda e cair e todo mundo morrer. Mas, mesmo assim, ele tentou. E, em vez de achar um outro caminho para as Índias, eles encontraram um outro continente. Eles atravessaram o Atlântico e encontraram outro continente, terras ainda não conhecidas pelos europeus, né? Porque, claro, que já existiam povos nativos e os ameríndios, né? E que estavam aqui já ocupando seu território. Mas isso é uma história para outra ocasião. Então, imagina se Cristóvão Colombo tivesse medo de sair numa expedição para encontrar novos caminhos das Índias e tivesse medo de cair na borda. Ele não ia chegar em lugar nenhum, né? Ele ia continuar lá no território dele, vivendo as coisas dele, e não ia ter encontrado nenhuma coisa que fosse extraordinária, né? Não ia ter vivido uma experiência tão rica que deve ter sido essa experiência de encontrar novas terras, né? Então, eu convido vocês a experimentarem, lembrando que sempre a gente tem as crenças crenças que são limitantes, as crenças da terra plana, né? As crenças de que a gente pode cair na borda, mas se a gente não experimentar, a gente não chega em lugar nenhum. Então, não tô pedindo para todo mundo jogar tudo por alto e falar, agora eu mudei, sou uma nova pessoa, vou arriscar tudo. É difícil arriscar, não tô falando que é simples. Mas a gente tem que sair da crença limitante de que a gente não pode sair do lugar e que a gente não vê caminhos. Os caminhos estão dados, só basta a gente escolher o que a gente quer transformar hoje, tá? Então, vamos junto transformar isso e a gente tá aqui para apoiar vocês nessa caminhada. Então, eu espero que esse vídeo tenha trazido um pouco de emoção para o seu dia e que você se inspire, assim como eu me inspirei com esses autores. E que a gente consiga construir novas vidas e novas perspectivas para cada um de nós, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê em breve. Beijos!